Os primeiros 90 minutos da finalíssima da Copa do Brasil já passaram e só domingo a gente vai saber se o que o Corinthians deixou de fazer hoje dentro da sua casa, com o apoio da sua torcida, vão fazer falta ou não. Mas a realidade é que a primeira parte já foi e assim, não foi uma boa primeira parte do Corinthians. Vamos falar sobre isso e sobre um pouquinho mais hoje aqui no canal do Nerd da Fiel. É um prazerzaço ter vocês aqui. Já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, ativarem o sininho da notificação, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Vamos crescer esse canal, fazer ele chegar aí na marca dos 400 inscritos. E para isso, vamos torcer pro Coringão ganhar, vencer e vamos para cima. Mas hoje vamos falar sobre um jogo muito ruim do Corinthians, infelizmente. Vamos falar sobre Corinthians 0, Vasco da Gama também 0, aqui no canal do Nerd da Fiel. Rapaziada, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que foi o jogo. E assim, não pareceu muito que o Corinthians estava jogando uma final de um campeonato tão importante como é o campeonato da Copa do Brasil. Cara, parecia um jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo como vários outros que a gente viu do Corinthians dentro da Neoquímica Arena esse ano. Muita dificuldade para criar, muita dificuldade para controlar o meio de campo, errando muito, errando demais, mas errando absurdamente. Não conseguindo se impor dentro de campo. E o torcedor meio que sendo a única esperança de, na empurrância, fazer com que o time fizesse alguma coisa diferente do que foi o jogo. Falando da torcida já, abrindo o tópico torcida, cara, mais uma puta festa da torcida do Corinthians. Mais uma puta festa da torcida do Corinthians. Um mosaico do caramba antes do jogo. Do caramba, mano. Parabéns pro torcedor que organizou, pras organizadas que organizaram, pros torcedores que estavam lá e conseguiram fazer simples, mas conseguiram fazer aquela festa maravilhosa antes, durante todo o jogo. O torcedor apoiou, então o torcedor fez a parte dele. Foi fantástico, mais uma vez fantástico a torcida do Corinthians. E no domingo, a parcela que vai estar lá, eu tenho certeza que vai fazer mais uma festa fantástica. Então o torcedor, a parte dele, fez. Agora dentro de campo as coisas não funcionaram. O Dorival hoje veio com uma formação diferente. Ele entrou com Ranielli e Garro no lugar de Carrilho e Maicon. Desculpa, Carrilho e Maicon. Me confundiu. E assim, cara, não deu certo, não funcionou muito bem. Eu tenho minhas dúvidas de verdade com vocês. Se hoje, com o que a gente tem hoje dele, se eu prefiro o Garro começando o jogo, eu falei isso, eu acho que no pré-jogo contra o Cruzeiro da volta. Se eu prefiro o Garro começando o jogo, estando os adversários zerados fisicamente, então estando eles completamente descansados, e o Garro também nesse nível descansado, mas fisicamente ele abaixo dos caras, ou se eu prefiro o Garro entrando no intervalo ou no decorrer do segundo tempo, pegando os adversários já cansados. Eu tenho, assim, preferido o Garro entrando no decorrer do jogo, por esse motivo. O Garro entra, os adversários estão cansados, e aí o Rodrigo Garro consegue se sobressair. É algo que eu acho que pode funcionar. Mas não foi só esse o problema, cara. O jogo que o Yuri Alberto fez, não só hoje, mas o que ele vem fazendo, e o pior, o fato do Yuri Alberto ter terminado o jogo, é difícil de entender, cara. O Yuri Alberto, ele é um cara que vive fases, né? Ele vive momentos. Ele tem momentos muito ruins, e ele tem alguns momentos que são muito, mas muito bons. Agora ele tá num momento muito ruim.
E a rapaziada gosta de zoar, falando, porra, quando o Yuri Alberto tá namorando, esquece, ele não consegue dominar uma bola. Ele parece, não sei se vocês viram o vídeo do Messi jogando com uns caras da Índia lá, que os caras não conseguiam dominar a bola. Ele parece aqueles caras, velho. A bola vem pra ele, ele não acerta, ele vai tentar dar um passe, ele erra. Um pivô ele não consegue, a finalização não dá. Hoje ele perdeu um gol, tava impedido o Bidu, mas ele já tava perdendo um gol que era ele o goleiro, e ele perdeu. Não foi que ele bateu bem, não, ele perdeu. E soma-se a isso, o time numa pegada que não coincidir com uma final. O Vasco dominou grande parte do jogo hoje que o Corinthians fez. Então, assim, o 0x0 é um resultado horrível? Não, mano, o 0x0 tá aberto, cara. Tá aberto. Se você for querer olhar pelo lado positivo, talvez pra esse Corinthians seja melhor ir pra lá, pro Maracanã, com o 0x0? Cara, talvez sim. E por que eu digo talvez sim? Porque talvez com o 0x0 o time não entre naquela soneira absurda que entrou contra o Cruzeiro. Talvez com o 0x0 os caras sabendo que, mano, a gente não tá com a classificação, a gente não tá com o título na mão, a gente não está com a vitória, a gente precisa fazer um gol. Caso contrário, essa bagaceira, se continuar assim, vai pros pênaltis. Talvez o time entre ligado os 90 minutos. Talvez o time entre a milhão e seja um Corinthians diferente do que foi hoje, diferente do que o que foi no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Eu tô me agarrando nisso, porque muito provavelmente, se repetir a postura que teve aqui hoje, vai ser um problema. E por que foi um problema? Cara, você viu que a postura dos jogadores estava irritando não só o torcedor, mas eles dentro do campo estavam brigando, cara. O Mateuzinho cobrando o Yuri Alberto não gostando. O Memphis, quando é substituído, não gosta, sai brigado. O Dorival, quando termina o jogo, sai xingando o torcedor. Não pode fazer isso, mano. Não pode fazer isso. Se o Yuri Alberto, dentro de campo, não consegue receber uma crítica, ele tá de sacanagem, porque ele não tava jogando nada. E eu não tô falando nem isso porque o Mateuzinho tava comendo a bola, não. Mas dependendo de qual fosse a crítica feita pelo Mateuzinho pro Yuri Alberto, era mais do que certo ele receber. O Memphis sair do jogo pro Yuri Alberto continuar, não tem lógica nenhuma. Porque se for controle de carga, você tinha que ter tirado os dois. E se for pra controlar a carga, mano, cara, que carga que o Yuri Alberto tá cansado. Que isso, gente? Então, assim, eu tô tentando me apegar a pequenas coisas pra acreditar no jogo da volta. Por exemplo, domingo, começa ou não começa com o Yuri Alberto de titular? O que faz? Não começa, você tira o Yuri Alberto, vai com um meio de campo mais povoado, um meio de campo com... o que começou contra o Cruzeiro, talvez... Martinez, Carrilho, Maicon, Bidon, qualquer coisa, bota um Vitinho nesse meio de campo, deixa o Maicon, o Memphis mais isolado lá na frente, mas tendo Vitinho e Bidon para aproximar dele, dá um pouco mais de liberdade para Mateuzinho e Bidu atacar, uma possibilidade. Não muda no sistema, deixa Yuri e Memphis lá na frente, qualquer coisa só tira o Garro dali, coloca um Vitinho, joga com Raniel, Martinez e Bidon. Ou vai pro time que jogou contra o Cruzeiro com Martinez, Bidon, Carrilho. Eu acho que vão ter que ter alterações. De verdade. Eu, Luiz, talvez, é algo que vai ficar aqui na minha cabeça, iria com o Garro no banco. Para que a gente tenha o Garro, o diferencial Garro por 45 minutos finais. E aí, se precisar de pênaltis, que tenha o Garro pros pênaltis. Sendo bem honesto com vocês, eu talvez tiraria o Yuri Alberto. Tira o Yuri Alberto, mano. Ah, não vai pôr o Guinegão? Beleza. Bota o Vitinho, deixa o Vitinho mais solto lá na frente. Pra ele e o Memphis, pra você ter um time menos veloz, mas um time mais técnico. Talvez. Ah, quero ousar. Porra, não vai pôr o Guinegão?
Quem sabe põe o Dieguinho, deixa ele flutuando pelo lado pra fazer uma dupla com o Mateuzinho. O que eu acho é, o Dorival vai mudar o time, ele vai mexer no time. Porque essa formação hoje, esses caras que entraram hoje, eu acredito que talvez não vá dar certo contra o Vasco no domingo por questão física, talvez por questão tática, vai precisar mudar muita coisa. Mas de toda forma, não dá pra gente repetir esse jogo lá, cara. Foram 90 minutos, ainda tem o jogo da volta, ainda tem mais 90 minutos. O Corinthians tem totais condições de ir lá e fazer um jogaço e jogar muito futebol e conseguir o título. Como eu já disse, o 0-0 não é um resultado horrível. Não é. Se a gente vai lá, faz um golzinho e se segura, o título é nosso. E isso é possível. A questão é, o fator casa que a gente tinha, ele acabou. Agora a gente vai jogar num Maracanã lotado. A torcida do Vasco não é a torcida do Cruzeiro, não é a torcida do Fluminense, não é a torcida do Palmeiras. A torcida do Vasco é uma torcida que consegue ser um fator. E esses atletas vão ter que ter muita casca, muita personalidade para vencerem o jogo lá no Rio de Janeiro. Para acabar o vídeo, eu queria só falar um bagulho que me incomoda muito. Me incomoda demais. Eu detesto ver o Corinthians todo de branco, mano. É uma idiotice, eu sei, desculpa, mano. Desculpa, mas o Corinthians todo de branco me incomoda absurdamente, velho. Peço até perdão por falar isso pra vocês. Tipo, ver o Corinthians jogando de preto e laranja é que o Corinthians ganhou, mas eu não gosto, mano. Porra, um jogo decisivo, você tá jogando de preto e laranja, eu não gosto. Vai com o uniforme tradicional, mano. Mas ver o Corinthians todo de branco, porra, não me agrada em nada, velho. Mano, o Corinthians é preto, é branco, preto e branco, velho. É camiseta branca, shorts preto, meio branco. É gosto, é idiotice, eu sei. Eu sei que é idiotice. Mas eu não podia deixar de não falar, velho. Quando eu liguei a TV hoje, vi o Corinthians de shorts branco. Porra, aquilo é horrível, mano. Cara, pra mim, eu falo, mano, cadê o meu Corinthians, velho? Mas enfim, foi só um adendo, velho. Cara, próximo jogo é tudo ou nada, rapaziada. Faltam 90 minutos. Vamos entregar a vontade, vamos entregar a dedicação, vamos entregar a raça. Vamos jogar o que a gente não jogou hoje. Dá pra ganhar, mano, mas vai precisar jogar muito futebol. O time do Vasco não é bobagem, o time do Vasco não é ruim. E a gente não jogou bola hoje. Foi um jogo bem ruim do Corinthians, mano. Rapaziada, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação, compartilhem o vídeo com os amigos e deixem nos comentários qual o placar do jogo de domingo, Corinthians e Vasco da Gama. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!